Olá, meus caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estou aqui na Vila Mariana, no LFG, estou precisamente aqui no prédio da Faculdade Anhanguera, aguardando aqui o chamado para que nós possamos gravar a nossa parte. E eu tenho um recado muito importante para você, que irá prestar o exame da ordem no próximo domingo. Muitas pessoas têm medo, têm ansiedade, têm pânico da prova da OAB. Vamos tecer algumas informações sobre isso, que é muito importante. Primeira coisa, pessoal, ansiedade. Ansiedade é aquela pessoa que sempre vive no futuro, ou seja, ela sempre está pensando em algo que talvez nunca vai acontecer. Talvez a gente desenhe a prova do próximo domingo como um grande monstro. Você está tão preparado já para fazer a prova que muitas vezes você trava, mas trava de uma forma tamanha em que você não consegue enxergar uma alternativa que é muito fácil. Mas por quê? Você já imagina a prova como algo assim extremamente complicado. E não é isso. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a ver as situações de forma muito mais complexas daquilo que efetivamente ela é. Então esta situação que você vai vivenciar no próximo domingo não é algo surreal ou impossível de ser feito. O que você deve tomar muito cuidado é exatamente não deixar com que o pânico ele atrapalhe você. O medo é interessante, porque o medo não é um sinal de pare. O medo é um sinal apenas de alerta. Tome cuidado, apenas isso. O medo, ele faz com que você fique muito mais atento às situações. Já o pânico não. O pânico, ele trava você. O pânico, ele acaba com você. Gleibe, então como é que eu faço para evitar que eu tenha pânico naquele momento? É imaginar a seguinte ideia: eu fiz tudo aquilo que eu poderia fazer diante das minhas circunstâncias, de tempo e financeira. Eu tinha 10 minutos para estudar por dia. Eu estudei esses 10 minutos. Eu tinha 5 minutos para estudar por dia. Eu estudei esses 5 minutos. Então você fez a tua parte. Então, obviamente que o ideal seria muito mais. Mesmo que você estudasse o dia inteiro. Quando chegássemos a uma semana da prova, você pode ter absoluta certeza de que você ficaria exatamente em dúvida. Meu Deus, será que eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito? Essa dúvida é natural, pessoal. É natural, mas isso não pode deixar com que atrapalhe você. Por quê? Porque é a barreira que nós temos entre o medo e o pânico. Então, primeira observação. Hoje é sábado. Falta uma semana e um dia para a prova. O que eu posso fazer? Eu tenho uma semana, então eu vou revisar a matéria, vou pegar os pontos mais importantes de cada matéria e vou exatamente me atentar a esses detalhes. E não vou deixar com que a dúvida, obviamente, ela se atente, obviamente, ela chegue de uma forma muito mais avassaladora a mim. Diante disso, eu tenho algumas técnicas para você. São 80 questões a prova da OAB, não é? Quais são as questões que mais caem na prova da ordem? Não é trabalho e processo de trabalho, pessoal, que são 11 questões? Vamos fazer essas 11 questões primeiras. Começamos da questão 70, depois vamos para a questão de ética, são 8 questões. Depois fazemos constitucional, penal, processo penal. E depois eu faço as demais matérias. Veja, nenhuma matéria é mais importante do que a outra, todas são importantes, pessoal, mas tem aquela matéria que, obviamente, tem a sua maior importância, que é, claro, a matéria que cai com maior quantidade de questões. É uma questão óbvia. Trabalho e processo de trabalho calha de ser a minha matéria, mas se fosse outra matéria, eu falaria numa boa. Não comece da questão 1 até 80, porque repare, da questão 1 até a questão 17 ou 18, são questões extensas, questões longas, para que você exatamente o que? Se canse. Então procure seguir essa mesma linha. E o importante, você fez tudo aquilo que você poderia fazer, você tem uma semana para fazer a tua prova, revise a matéria, revise os principais pontos e não tenham dúvida, você vai conseguir o sucesso e vamos fazer a segunda fase conosco, tudo bem? Um abraço a todos e boa prova.